Bom, vamos então aqui para nosso exemplo, né, sobre a relutância da peça. Relutância magnética. Então é aqui que a gente vai ver, conforme as dimensões, tá? Qual é a relutância ou a resistência que a peça ela vai impor a passagem do fluxo magnético, tá? Lógico, vai depender também do tipo de material, né? E vai depender aí das dimensões dessa peça. Então vamos fazer a ilustração aqui e a gente já coloca alguns valores. Então sempre tento desenhar. Tá. E aí, se eu venho aqui nessa peça e posiciono ali a bobina, né, conforme os nossos exemplos, tá? Se eu coloco aqui uma bobina, o que vai surgir? A FEM, né? Força eletromotriz induzida. FEM. A partir desse momento, começa a circular o fluxo na peça, tá? O fluxo magnético. Vamos para as dimensões da peça. Vamos supor que essa peça aqui, ela tenha 10 centímetros, aqui, que aqui ela tenha 18 centímetros, 18 centímetros, de profundidade, né? A gente precisa todas as dimensões, ó. Profundidade 1 centímetro, 1 centímetro. São valores aqui como exemplo, tá? E vamos supor que aqui também, ó, eu tenha 1 centímetro aqui. E essa bordinha aqui de baixo também, 1 centímetro. Né? Isso pode mudar, tá? Apenas citando aqui como exemplo. Se eu tivesse essa peça com essas dimensões, tá? Essa borda aqui, essa parede, tudo 1 centímetro, e for uma peça de 18 por 10 com profundidade de 1 centímetro, e vamos supor que conforme o material aqui dela, né, a constante de permeabilidade magnética, que a gente chama aqui de μ, é igual a 1000 Tesla vezes metro por ampere, tá? Então qual seria a relutância dessa peça, né? Ou melhor, que ela iria impor de dificuldade a passagem do fluxo. Então o que a gente vai analisar? Relutância. Analisando grandeza por grandeza envolvido aqui. Se eu analisar a constante de permeabilidade magnética, quanto maior é essa constante, tá, maior é a relutância. Tá, então, quanto maior, ou melhor, quanto maior é essa constante, menor é a relutância. Tá? Ou seja, se essa constante é alta, significa que ele é bom em conduzir o fluxo magnético. Tá? Então, é inversamente proporcional. Se essa constante aqui é baixa, significa que ele não é tão legal para deixar passar este fluxo. Tá? Se a gente analisar lá do condutor retilíneo, a gente adota esse valor para o vácuo, né? O vácuo seria a ausência ali de material, nada, né? Nem ar, nem nada. E é 4π 10 a menos 7. Ou seja, é um valor bem baixo. E aí, o vácuo é bom ou é ruim para conduzir o fluxo? Ele não é legal, né? Você vê pelo valor que é baixo, né? E para conduzir, ele não é legal. Ou melhor, ele não é tão bom como uma peça assim de material ferromagnético, tá? Então são inversamente proporcionais relutância e a constante de permeabilidade. Outro fator que eu devo observar, né, o comprimento da peça. Se a peça é mais comprida, aí a relutância é maior, correto? Porque daí tem mais peça para esse fluxo atravessar. Então o comprimento da peça ele é diretamente proporcional à relutância.
Se ele é maior, a relutância é maior. Se ele é menor, a relutância é menor. Outro parâmetro que a gente precisa analisar também seria o que? Se eu fizesse um corte aqui na peça, né? Fizesse um corte aqui, mudar a cor, né? Que já deu de amarelo. Fazer aqui um azul. Então, se eu faço aqui uma seção, né? O que eu vou enxergar se eu cortar a peça ali? Né? Se eu serrar a peça, eu vou enxergar a seção dela assim, né? Tá? Então, essa seção aqui, né, ou melhor, uma área ali, né, do interior da peça, quanto maior essa seção, menor é a relutância, né, porque o caminho fica maior para a passagem do fluxo. E quanto menor é essa seção, maior fica a relutância, porque fica mais apertado, né? É algo muito semelhante que acontece ali com a bitola de condutores. Se o fio é maior, né, em seção, a resistência dele é baixa. Se ele é mais fino, a resistência dele é alta, tá? Então é a mesma coisa. Então a seção e a relutância também, assim como aqui o Mi, né, são inversamente proporcionais. Então a partir daí, ó, a gente pode determinar a relutância da seguinte forma: L dividido por Mi vezes o A. Então L é o comprimento da peça. Relutância a gente já viu, né? Ampere espira por metro. L, comprimento. Porém, esse comprimento aqui, ele deve ser o comprimento médio. Comprimento médio em metros. Mi é a constante de permeabilidade magnética. Permeabilidade magnética. Tesla vezes metro por ampere. E o A é a seção da peça. Seção da peça. Né? Essa peça ela pode ter mais de uma seção. Ela pode ser 1 centímetro aqui, aqui pode ser 2, né? Depende. Para esse meu exemplo, ela está uniforme. Mais metros quadrados. Tá? Bom, esse exemplo, como que eu vou resolver? Detalhe que eu coloquei aqui o L como sendo comprimento médio. O que isso quer dizer? A partir do momento que vai ter a FEM aqui, né, a força eletromotriz, e vai circular o fluxo na peça, esse fluxo ele vai passar bem pelo meio, tá? Ele vai passar bem pelo centro. Então o comprimento da peça não seria, por exemplo, ó, 18 mais 10 mais 18 mais 10. Estaria errado, tá? O comprimento da peça vai ter que ser assim, ó, de centro a centro. Tá? De centro a centro. Esse é o comprimento médio. Então vamos lá calcular a relutância. Ó. Então a relutância. Qual é o comprimento médio dessa peça aqui em metros? Bom, então eu preciso considerar todas as dimensões que eu tenho aqui. Ó. Quanto que ela vale aqui de centro a centro? Só aqui em cima. O total é 18, né? De comprimento aqui da face. Essa borda vale 1, tanto para a direita como para a esquerda. Então eu vou descontar esse pedacinho aqui, ó, que é meio daqui e meio daqui. Então eu vou fazer 18 menos meio menos meio. Aí eu fecho aqui a parte de cima, ó, tá? Então 18 menos meio, aqui vai ter 17 centímetros. Então é 0,17 mais, aqui embaixo também vai dar 17, né? Ó, é 18 do total, menos meio, né? Então aqui eu tenho 17. Mais, quanto que ela vai ter aqui de altura? Aqui, ó. O total é 10, né? Só que essa borda vale 1 tanto aqui embaixo como aqui em cima.
Então eu vou tirar meio e vou tirar aqui meio. Ou seja, 9 centímetros aqui e 9 aqui. Então 0,09 metros mais 0,09. Então aqui eu já determinei o comprimento médio da peça, tá? Lembrando que eu não posso pegar esse comprimento total, porque o fluxo ele vai passar aqui de centro a centro. Ó. É só esse aqui que eu estou fazendo. Ó. Ó, só isso aqui. Tá? Então, talvez surja dúvida aqui, né? Pelo menos no presencial, o que o pessoal mais tem dúvida é a hora de tirar aqui o comprimento médio. Tá? Só peguei de centro a centro. Dividido pela constante aqui da peça, coloquei 1000 aqui como exemplo. Você pode pôr 1000 ou simplesmente pode pôr aqui 10 ao cubo, tá? Vezes a seção. Tá? E o que é a seção? Então, se eu serrar a peça aqui, qual que vai ser a área que eu vou observar? Tem a profundidade, que é 1 centímetro. E tem aqui, né, o lado da peça aqui, que também é 1 centímetro. Então, eu tenho 1 centímetro quadrado. Precisa estar em metros quadrados, né? O normal seria dividir por 100, né? Mas como é superfície, dobra o número de zeros, você tem que dividir por 10.000. Então é 1 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Então, a relutância igual 0,34 mais 0,18. 0,52, né? Dividido por 1 é 1, né? 10 ao cubo vezes 10 a menos 4, 10 a menos 1. Então isso é igual, passa isso aqui para cima positivo, 5,2 ampere-espira por metro é a relutância magnética dessa peça aqui, então, tá? Então esse aqui é o exemplo como que a gente determina a relutância, né? A passagem aí do fluxo magnético. Vai depender das dimensões e do material em questão, né? Que vai ser o Mi aqui, esse valor vai mudar, tá? Ele não vai ser 1000 sempre, não.